Olá, boa noite. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. O Conversas Cruzadas hoje discute o seguinte: como reduzir a quantidade diária de resíduos, já que a destinação correta do lixo é um problema mundial. O que cada cidadão pode fazer para contribuir ainda mais? Por exemplo, na sua cidade, há reciclagem de lixo? E você sabe qual é a destinação que é dada para esse montante que é recolhido? Como é que está a situação em Florianópolis, em Joinville, em Chapecó, em Criciúma? Enfim, é isso que a gente vai discutir a partir de agora. Para se ter uma ideia, a Concap, que é a companhia que é responsável pelo recolhimento de resíduos de lixo aqui na cidade, apenas 5,5% é separado e encaminhado à reciclagem. E é isso que a gente vai discutir a partir de agora, até porque estamos em vigor já, neste ano de 2011, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E o que traz de novidade essa política? O que já está valendo na prática? É isso que a gente vai discutir a partir de agora no Conversas Cruzadas na TV Com, que já está no ar. Hoje nós estamos na companhia do empresário Rodrigo Sabatini, que é presidente da Novo Ciclo. Também estamos na companhia do presidente da Concap, a Companhia de Melhoramentos da Capital, responsável pelo recolhimento de lixo aqui na capital, Mário Bagnatti. E ainda nós estamos recebendo a advogada com especialização em Direito Ambiental, a Camila Guimarães de Moraes. Muito obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de Firenze Business Park, lotes comerciais, industriais e de serviços. Residencial Gustavo Kirchner, um empreendimento com padrão e qualidade AM Construções. Pemavel Veículos, todos os carros para todos. Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. E Kerstop, experimente o melhor. Bom, presidente Mário Bagnatti, explica para a gente o seguinte. Bom, desde o início de 2011, já está valendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Qual é a realidade local dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos? O que está valendo na prática? Porque a lei ela traz uma série de avanços, de obrigações, né, de novidades. O que está valendo, o que está funcionando aqui na cidade, nesse sentido? Boa noite. Boa noite. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi, depois de um longo período de 19 anos dormindo no Congresso, finalmente ela foi aprovada em agosto do ano passado e regulamentada em dezembro também do ano passado. Agora está se discutindo o Plano Nacional, existem audiências públicas, a primeira foi realizada há cerca de uns 15 dias na cidade de Curitiba, serão 4 audiências públicas para a discussão das diretrizes e estratégias desse Plano Nacional de Resíduos Sólidos, terminando em 30 de novembro, onde haverá então uma conclusão de todas essas audiências, estabelecendo quais são essas diretrizes e estratégias a serem adotadas, visando a redução dos resíduos, né? A recuperação, a redução, a reutilização dos resíduos. Esse é o ponto principal. Essa política, ela traz alguns aspectos interessantes, né? Um deles é a questão da corresponsabilidade de todos aqueles agentes que geram. Isso inclui a indústria, os distribuidores, o comércio, que faz a comercialização dos produtos, os agentes públicos e também nós aqui como munícipes, no caso do município, né? Existe uma corresponsabilidade e existe também algo novo que é o produtor pagador. Produtor pagador? Produtor pagador. É o seguinte, nós, com o objetivo de diminuir a geração de resíduos, quanto mais se produz resíduos, mais se paga. Hoje, a nossa taxa de coleta de lixo, que vai no carnê de IPTU e que a gente reclama que ela, na verdade, é cara, mas ela cobre somente cerca de 30% do custo dos serviços públicos. Uma das coisas que diz o Plano Nacional de Resíduos Sólidos é que os serviços públicos têm que ser autossustentáveis do ponto de vista financeiro. Deixa eu só entender o seguinte, então a lei preconiza que agora é proporcional, por exemplo, hoje, eu não tenho ideia disso, mas eu imagino o seguinte, quer dizer, hoje se eu tenho uma casa, sei lá, na Barra da Lagoa, e a minha produção diária de lixo, de resíduos, seria de duas sacolas grandes. Uhum. E do lado tem um bar, que
que produz 10 sacos de resíduos, quer dizer, eu pago a mesma coisa que ele hoje. A lei diz que se paga diferente ou não? Na verdade, podes pagar mais do que ele. Sério? Embora tu produzas muito menos lixo, porque hoje a taxa de lixo ela é cobrada pela metragem, a área quadrada do estabelecimento. Nossa, que coisa interessante. O que é um absurdo. É um absurdo, É um absurdo. Então, o que está sendo adotado em diversos municípios e deverá ser adotado aqui em Florianópolis é um parâmetro de 100 litros como aquele que vai na taxa de coleta de lixo no carnê de IPTU. A partir daí é considerado um grande gerador. E esse grande gerador pagará pelo volume de lixo que produz. Tá, o seguinte, eu quero saber do senhor, daqui a pouco, o seguinte, bom, se hoje é pela metragem quadrada e não pela quantidade de lixo que aquele terreno produz, que aquele estabelecimento produz, que aquela unidade empresarial ou familiar produz, quem é que vai fazer essa medição? Daqui a pouco o senhor explica isso pra gente, né? Quem é que vai fazer essa aferição, se aquela lanchonete, se aquela pousada, hotel, comércio produz tantos quilos ou litros de lixo por dia. Bom, nós temos avanços nessa legislação, nessa política nacional de resíduos sólidos. Eu gostaria que você apontasse onde é que nós temos os principais avanços. Do ponto de vista de ordenamento jurídico, enfim, onde é que nós temos os principais avanços? Boa noite. Bom, boa noite a todos. Certamente nós temos muitos avanços nessa lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei extremamente rica que traz diversos institutos novos para o nosso direito. Ela ainda está sendo analisada e regulamentada pelos estudiosos, né, e por aqueles que trabalham com essa questão dos resíduos sólidos. Há diversos pontos que a gente pode levantar a respeito dessa lei. Um deles, que é um instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é muito interessante, é a questão da logística reversa, que é algo que ao compasso do que o nosso colega estava falando, é uma responsabilização pelos produtores de resíduo. Da mesma forma que em cada empresa há uma logística para a distribuição dos produtos que são produzidos, né, por essa indústria, por essa empresa, ela, a partir do momento que distribui esses produtos, ela tem que ter uma logística reversa. O que é essa logística reversa? É a responsabilização pelo recolhimento dos resíduos produzidos por essa mesma empresa, por essa indústria. Ela deve recolher aquilo que sobra ou as embalagens ou os resíduos do... Pois é, mas isso aí até eu vou querer ampliar a discussão. Eu já falei isso inúmeras vezes, vou ter que repetir de novo. Isso aí tem um custo, né? Isso aí vai ter um custo. Sem dúvida. E na Europa, o consumidor europeu, ele assumiu esse custo. E ele assume com orgulho esse custo. Ele diz, não, eu pago, em nome do meio ambiente eu pago. Ele fez essa escolha. E lá aumentou em média 1% o valor final do produto em função de usina de reciclagem, de que a empresa, né, o comércio tem que recolher a geladeira, o micro-ondas, o fogão, enfim, vai lá e recolhe e leva para uma destinação, para uma usina de reciclagem e por aí vai. O consumidor brasileiro está disposto a pagar 1% a mais no valor final do produto, porque isso vai ter um custo. Quem é que paga essa conta? Daqui a pouco a gente vai discutir este assunto. Bom, para quem atua na área da reciclagem de resíduos, qual é a mudança na Política Nacional de Resíduos Sólidos? Boa noite. Boa noite. Para quem atua, né, eu acho que abre-se um novo universo agora. Né? Até agora, antes da política, nós tínhamos um país com 50% de destinação a lixões e 15% a aterros controlados. Tínhamos pouca solução dentro desse país e muito pouca reciclagem. Agora a lei determina que você tem que seguir obrigatoriamente alguns critérios para a destinação. Então, primeiro você tem que pensar na redução, depois na reutilização, depois na reciclagem, depois no tratamento, depois na utilização energética, para no último momento você poder colocar esse teu lixo, teu rejeito, que não é um lixo, é a parte final do lixo, depois da sua depuração, o rejeito para um aterro sanitário. Então, dentro desse caminho, hoje, o que vai tudo para um buraco só, e tem um monopólio para isso, tem uma estrutura dentro da economia,
Agora, diversas pessoas, diversos passos vão ter que surgir, diversos processos e etapas vão ter que ser implementadas para que a gente dê destino correto aos nossos resíduos. Então, agora você precisa ter alguém que ensine as empresas, que treine, você vai precisar de um lugar para guardar, você vai precisar de um lugar de uma forma para transportar, para tratar, para reutilizar, para voltar ao mercado. A economia do lixo zero, que a gente chama isso, a economia de um mundo sem lixo, em PIB, é muito maior do que a economia de um mundo onde tem lixo. Claro. Agora, vem cá, essa lei já existe desde 1º de janeiro, né? 1º de janeiro de 2011. Quer dizer, nós estamos em outubro. Não, mas a lei... Como é que o senhor vai pegar para valer, hein? Não, mas essa lei foi muito boa por causa disso. Porque ela estipula metas, ela tem passos. Então, você tem 2 anos para que todo mundo faça o seu plano de gestão de resíduos sólidos. Então, até o final de 2012, todas as empresas, todos os grandes geradores devem fazer um projeto de engenharia chamado Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, onde ele vai identificar quais são o lixo e os resíduos que ele gera e vai dizer qual encaminhamento que ele dá ou dará. Então, isso todos os grandes geradores e todos os municípios devem fazê-lo até o final de 2012. Depois ele dá outro prazo, que até o final de 2014 não podemos ter mais lixões dentro desse país, só aterros controlados. E durante toda essa discussão com esses eventos que estão acontecendo, como esse de Curitiba, já aconteceu em Campo Grande também, do Centro-Oeste e tal, a gente vai estipular uma meta de redução para o país. Então, na verdade, essa lei já é uma lei lixo zero. A partir da hora que você chegar a estipular a meta de redução, os níveis de redução, ela passa a ser uma Mas como a gente precisa avançar nessa área em todos os aspectos, né? Não só da infraestrutura, né? Do poder público, em parceria com a iniciativa privada, mas aí entra a questão de conscientização da população, né? Se me permite, inclusive essa lei, ela conseguindo expressamente no preâmbulo dela, que ela deve ser administrada conjuntamente com a lei da Política Nacional da Educação Ambiental. Então, e ela traz em vários dispositivos que é necessário que seja feita essa educação, a promoção da educação ambiental, a questão da prática dos 3 R's, que a gente já a doutrina vem trabalhando há muito tempo, ela institucionalizou isso, né, através da determinação de redução, reutilização e reciclagem. Então, é muito interessante. Além disso, só mais uma observação, além de ela propor metas para regularização dessas empresas que devem fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, as empresas, a partir de agora, que vão sofrer o licenciamento, vão ser submetidas ao licenciamento ambiental, elas devem já apresentar esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e, em instância, a gente vai discutir justamente essa questão que eu confesso que fiquei estarrecido, né? Eu não sabia. Eu imaginava que você pagava a taxa de lixo, de coleta de lixo, em função daquilo que você produz, né? Não, é pela metragem. Então é o seguinte, você tem um bar de 50 metros quadrados que produz, 4, 10 sacos de lixo, e uma casa de 100 metros quadrados, onde você produz um saco de lixo por dia, e aí quem paga a conta menor é o bar. Quer dizer, pela metragem. Como é que isso vai funcionar a partir da mudança na lei? Nós vamos para o intervalo, mas não perca a seguir o Minuto Eu Empresário. Até já.